e hoje nós vamos dar início a mais uma live da série Textos que Conectam. E esses textos que conectam, o pessoal tem gostado muito. Nas duas outras lives, várias pessoas me deram vários feedbacks muito bacana. E foi desses feedbacks que eu decidi fazer o tema de hoje, que não tem muito a ver com textos que conectam, mas tem a ver com textos, né? Ou com as pessoas que fazem seus textos. Antes de iniciar, vamos ver se o som funciona aí. Bom, então nós vamos começar. Medo de escrever. Você já enfrentou alguma situação assim que você tem vontade ou tinha um trabalho para entregar e acabou o medo te paralisando, ou você atrasou, ou pediu para outra pessoa fazer para você e você não deu conta de enviar o seu trabalho? Então, hoje fica comigo até o final dessa live que eu vou falar sobre 3 bloqueios que podem atrapalhar a sua vida profissional, pessoal, devido a essa incapacidade de escrever aquilo que você precisa. Não é só o que quer, é o que também precisa. Muito bem. Hoje nós vamos destravar esse medo, esse bloqueio seu de sua vida, te ajudar a espalhar sua mensagem para o mundo, porque aquele que escreve, ele consegue colocar suas ideias, colocar os seus sentimentos, colocar a sua forma de ver o mundo e assim ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Antes de começar, não se esqueça aí, ó, dá uma inscrito aí, inscreva-se no canal, tá? Já aperta o like, que é o preço de vocês aqui hoje, que é apertar o like, tá bom? Então vamos lá. Só um minutinho aqui que tem uma pessoa, seu som tá muito baixo. Tá ligado? Tá pago, Cássia? Ó, Natália tá aqui, seja bem-vinda, todos vocês, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse medo terrível que eu duvido se alguma pessoa já não sentiu medo de falar sobre escrever, né? Um texto. Algumas vezes eu recebo lá no meu Instagram pessoas pedindo ajuda, desesperadas. Eu tenho um relatório de mestrado para escrever e não consigo colocar no papel. Como que eu faço? Me ajuda. Então, eu acabo aconselhando também sobre isso. E foi também uma das motivações que me fizeram escrever o roteiro dessa live hoje, preparar esse material bem bacana para vocês, tá? Nas 2 primeiras lives, toda sexta-feira, essa terceira, eu já falei sobre o seu texto reflete você, sobre como escrever sua mensagem, e hoje é sobre o medo de escrever. Continuando. Bom, então vamos lá. Vocês já se inscreveram, vocês já curtiram, então nós vamos para o assunto. Muito bem, nós temos 3 bloqueios, né, que impedem as pessoas de escrever. Eu vejo em sala de aula alunos bloqueados, sem condições de fazer um A, tem hora na folha, por causa dessa dificuldade. O primeiro bloqueio nada mais é do que algo que te bloqueou lá na sua infância, no seu período escolar, se você já é adulto, formado e tal. Esse bloqueio pode estar vindo e você está alimentando ele desde a infância ou adolescência, que alguém te bloqueou. Aconteceu com uma pessoa que eu conheço, que ela foi apresentar um trabalho na frente da sala e ela acabou, né, passando mal, não conseguiu fazer o exercício, a apresentação, e a sala tirou sarro, os professores tirou sarro,
diretora da escola veio e também tirou sarro dela, e isso ficou tão enraizado nela que depois de faculdade, depois de fazendo cursos de capacitação, ela não conseguia apresentar os trabalhos de conclusão. Não conseguia. Deixa eu só mudar o microfone aqui. Melhorou, a gente segue. Então, esse é o, né? Esse é o primeiro bloqueio que acontece na escola, aonde você vai para aprender a ler e escrever, é que acontece de outras pessoas te bloquear, né? Ai, que bom, que legal. É o velho que funciona, viu, gente? Os novos, de vez em quando, dá picó. Muito bem, então o primeiro bloqueio é quando acontece alguma situação constrangedora lá na infância, na adolescência, no seu tempo de escola e que você carrega para a sua vida adulta. Tem pessoas, né, que acabam sendo prejudicadas em sua profissão, não muda de cargos, não assumem outras responsabilidades, porque tem medo de passar vergonha na frente de outras pessoas. E esse medo veio lá da história dela, da adolescência, da infância, certo? Vocês já sofreram algum tipo de bullying, né? Que é falado o bullying. Alguém passou alguma. Eu duvido quem nunca, né? Foi xingada na escola, foi zoada, foi humilhada, mas a forma como a gente lida com isso é que acaba trazendo problemas futuros para a nossa carreira ou para algo que a gente quer desenvolver e não está conseguindo. Então, o que acontece? Se esse bloqueio está lá na raiz, está lá na infância, né? O que você tem que fazer? Você tem que ir lá, assistir como adulto, perdoar aquelas pessoas tanto criança quanto adulto que fizeram a humilhação e ressignificar. Eu passei aquilo, foi para quê? Para mim crescer, né? As dificuldades vêm para nós nos fazer mais forte. Então a gente tem que ressignificar a nossa história. Olhar para ela com carinho, tirar lições dela, o que eu posso fazer melhor para o outro através do que eu sofri. Muitas vezes, né, a gente sofre o bullying e depois pratica com outras pessoas. Então, não aprendeu a lição lá, sofreu e fez outros sofrerem. Vanilda está aqui hoje. Boa tarde, Vanilda, Nicélia, Natália, Raquel, sejam bem-vindas. Estou muito feliz com vocês aqui hoje. Então, esse é o primeiro bloqueio para a dificuldade para escrever. O segundo bloqueio é o quê? É a falta de conhecimento sobre o assunto. Nada que uma boa pesquisa não se resolva. A nossa sociedade, ela criou textos para se comunicar, né? Esses textos são cartas, e-mails, mensagens, ou vamos lá para o Instagram, a mensagem com tópicos, né? O checklist, frases curtas de mensagem, o vídeo, a mensagem gravada, o áudio, são tudo textos, né, criados, surgido da necessidade da nossa sociedade. Então, o que acontece? Na hora de você escrever seu texto, nesse segundo bloqueio, você não sabe como escrever. Então, o que você precisa fazer para sair da inércia e do medo de não saber escrever? Ninguém nasce sabendo, né? A gente vai aprendendo a fazer por imitação, por modelagem. Você olha o que os outros estão fazendo e a partir daí você cria o seu. Você vai desenvolver suas ideias, tá? Então, você tem que estar observando quem vai ler seu texto, né? Qual é o gênero exigido para essa pessoa ler o seu texto e
qual que é a estrutura. Então é o gênero. Ah, eu quero fazer um e-mail, mas eu nunca escrevi um e-mail. Como que eu vou fazer o e-mail? Tá? Então você tem que estudar a estrutura do e-mail. Nada que um bom Google, um Wikipédia, um Yahoo ou qualquer outra plataforma não te ofereça. A questão está, não tem tudo aqui dentro. Se tivesse, você enlouquecia. Tá? Então, o que você aprende hoje, 40% do que você aprendeu hoje, na hora que você dorme, você perde, porque seu cérebro volta ao tamanho normal. Aí, se você fez alguma coisa com esse aprendizado, você consegue, né? Você consegue manter na memória curta, tá? Só um minutinho porque tá passando um carro de som e não dá para competir. Enquanto isso eu bebo água. Muito bem. Esse bloqueio 2, então, o que você tem que fazer é pesquisa, tá? O que eu vou falar? Eu pesquiso uns 3 blogs, sites, referências diferentes para poder me dar argumentos, tá? Para saber sobre o assunto. Mas e sobre a estrutura do texto? Eu não sei como fazer um relatório, eu não sei como fazer um post no estilo carrossel. Tudo é pesquisa. O mundo hoje é tão informatizado que nós temos muito tutorial, né? E aí a gente consegue, pesquisando na internet, em 20, 30 minutos de pesquisa, você tem todas essas informações na mão. Aí você vai fazer o quê? Copiar? Não. Você leu, entendeu que tem relação com a mensagem que você quer passar, você vai escrever segundo o seu ponto de vista, usando as suas palavras, tá? Por exemplo, digamos que você assim gostou da forma como o autor. Oi, Keila, minha irmã querida, tá aí também, seja bem-vinda. Digamos que você queira falar sobre um assunto e a forma como você pesquisou lá já está do jeitinho que você quer. Como que você vai colocar uma roupagem nova nessa informação? Usando sinônimos. São as palavras de sentido semelhante, tá? Podendo usar também hiperônimos, hipônimos, que são termos genéricos ou específicos referente àquela palavra. Por exemplo, mundo é genérico, né? Mas planeta Terra é específico, tá bom? Então, a gente vai para o terceiro bloqueio. O terceiro bloqueio sobre o medo de escrever é o seguinte: ela pode ser um pouquinho menos importante e mais voltada para o lado da procrastinação, da parte onde você fica com aquela leseira, aquela preguiça de botar a mão na massa e fazer. Então, como que eu resolvo o bloqueio de fazer? Fazendo, certo? Como que eu vou fazer? Eu não consigo sentar e fazer. Se você realmente quer, ou nem, na verdade nem você queira, mas que você precisa fazer. Você quer desenvolver seu Instagram, precisa escrever alguns posts, tem medo de escrever. Então o que acontece? Você vai fazer o quê? Vai começar a escrever todos os dias. Todos os dias você escreve pequenos textos referente ao assunto política, referente à família, referente a relacionamento, referente à vida espiritual, tá bom? Então, você sempre vai treinar a sua escrita diariamente. O hábito de escrever tem que ser cultivado como todos os hábitos. Eu não sabia
cultivar planta. Tudo que eu comprava morria, né? Aí eu comecei a pesquisar o assunto, comecei a tratar das minhas plantas ficaram maravilhosas, muitas ficaram muito bonitas mesmo. Aí eu arrumei uma cachorra, a cachorra começou a derrubar minhas plantas, eu desgostei e acabei abandonando minhas plantas. Mas eu tive, para conseguir um resultado satisfatório com as plantas, em vez de ser uma assassina de planta, eu comecei a produzir novas plantas a partir de um cultivo correto. Então, você vai plantar, você tem que estudar sobre o assunto, aprender sobre o assunto para fazer, né? Então, agora continuando. O bloqueio número 3 é onde você ainda não aconteceu de você perder o seu medo. Por quê? Porque você ainda não arrumou um lugar apropriado para escrever, não determinou a hora e nem começou a fazer. Entendeu? A partir do momento que você tomar a decisão de que você vai fazer, você não vai perder o medo depois de fazer. Se todo texto novo que você tiver que apresentar para outra pessoa, você vai sentir aquele frio na barriga, aquele medo do julgamento alheio, mas caramba, você fez o melhor que você pode naquele momento. Então, a opinião dos outros não importa. O que importa é a sensação de dever cumprido. Eu fiz, eu venci a primeira dificuldade, eu transpus o primeiro obstáculo, que é iniciar a escrita. Todo início é uma merda o resultado. Fica feio, mal feito, né? Mas o importante é que você está se desafiando dia a dia para melhorar, ok? Como que você pode superar esse medo de escrever? Entendendo o que te paralisa. Se é o bloqueio 1, né? Se você teve algum problema lá atrás que te humilharam, te colocaram para baixo e você ficou alimentando essa opinião dos outros, né? E perdeu a capacidade de vencer as agruras da vida, então você tem que olhar para isso como adulto e ressignificar. Se foi o bloqueio 2, você tem que você vai superar fazendo uma pesquisa bem aprofundada sobre o assunto, sobre o gênero e sobre a tipologia textual, que é a estrutura do discurso que você vai empreender. Se for argumentativo, é de um jeito, se for publicitário, é outro, se for narrativa, vai ser outro tipo de estrutura, mas todos eles têm início, meio e fim. Todos. Ok? Então, a questão do bloqueio do bloqueio 2 é pesquisa. Eu resolvo o bloqueio 2 com pesquisa. Meu medo de escrever resolve com pesquisa. Informação, aprender a pensar. É nesse bloqueio aqui que você está caindo para poder ter opinião igual à manada. Não ter coragem de pensar por si mesma, não ter coragem de dar a sua própria opinião, tá? Sempre fica seguindo o que a maioria fala e não exatamente o que você pensa sobre algo. Tem medo de ser julgada pelas pessoas. Vença isso. O único que pode nos julgar é Deus. Nem nós mesmos podemos, porque nós não somos juiz. Então, o único que pode nos julgar é Deus. Então, a gente tem que confiar que Ele falou assim: farei vocês minha imagem e semelhança, e colocarei para dominar sobre todas as coisas. Antes de qualquer coisa, nós temos que dominar a nós mesmos. Então, se temos medo, por que esse medo? Entender isso, tá?
No medo 3. Vanilda pediu para deixar salva. Deixo sim. Talvez eu vou deixar. Eu tô com umas ideias aqui. Talvez eu vou deixar, viu? Mas por enquanto vai ficar salva. Minha palavra é por enquanto fica. Então, a sugestão para o bloqueio do tipo 2, antes da gente ir para o 3. Se você vai fazer textos para o Instagram, faça da seguinte forma. Analise uns 3 perfis que você gosta do assunto e pretende falar sobre o mesmo assunto. Então você vai analisar os perfis de outras pessoas para modelar, tá bom? É copiar, fazer os mesmos posts que o outro faz? Não, é para ter ideias. Eu analisei agora, eu tirei 1 hora e estou analisando o perfil de 3 pessoas. Depois que essa hora passar, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar mais 1 hora para me escrever as ideias que eu tive baseado no que eu vi. Eu não estou escrevendo na hora que eu estou olhando, não. Eu vou escrever depois que eu fechei o meu celular, desliguei o Instagram e aí agora eu vou fazer uma lista de tudo, todas as ideias que vêm para desenvolver no meu perfil. Observa também o uso das cores que tem sentido, certo? Tem a ver com a mensagem que se quer passar, tem a ver também a linguagem que se usa, se é uma linguagem mais formal, se é uma linguagem mais informal, se é uma linguagem com gíria, se é uma linguagem mais coloquial e não tão de bandos, né? Um grupinho igual adolescentes que andam juntos, eles têm uma linguagem própria. Agora, um grupo de jovens de 20, 22 anos que andam juntos, eles também vai ter uma linguagem própria, mas diferente daquela dos adolescentes. Um grupo de público na faixa de 30 anos a 40 anos vai ter um linguajar também diferente. Não vai ter tanta gíria. Eu uso, apesar da minha idade, né, que eu sou anciã já, eu uso um pouco de gíria porque eu trabalho com adolescente. Então isso acaba se tornando natural para mim ao falar. Então lá, às vezes sai um mano, sai cara, sai algumas coisinhas aí que é típico da linguagem de pessoas mais novas, né? Que eu dou aula para o ensino médio e o fundamental. Então, depois que você observar o uso de cores, a linguagem, o uso de imagens, né, com o texto, você vai escrever suas ideias, tá? Anote 1 a 3 frases sobre o tema escolhido. Faça uma reescrita das frases utilizando termos, sinônimos ou hipônimos e hiperônimos para dar uma roupagem nova. Por exemplo, alguém fala assim, artesanato é vida, você vai lá e escreve a mesma coisa, está errado. Né? Você tem que dar uma roupagem nova, criar sinônimos para poder, né, aquela frase não ficar sendo um plágio, ok? Bom, seu texto, se você seguir todas as dicas que eu estou te dando, seu texto estará pronto para ser postado no Instagram. Nós vamos partir agora para o bloqueio número 3. O bloqueio número 3 é o seguinte: seu medo de escrever pode ser somente uma desculpa, tá, para sabotar os seus projetos. Sim, nosso cérebro nos sabotam, tá? Nosso cérebro nos sabota, porque não há um motivo, né? Não tem um motivo plausível para dizer assim, eu tô com medo de escrever e não consigo escrever. Por que que eu não escrevo? Por que que eu não começo? Eu tenho, desde a adolescência, eu tinha o hábito
tanto de ler quanto de escrever. Diários e tal. Eu ficava puta da vida quando minhas irmãs pegavam meus diários e lia, né? E aí as queridonas, elas faziam o quê? Tinha vez que falava para pessoas que tinham relação com os meninos que eu gostava, entendeu? Aí eu ficava morta de vergonha. Acho que tem uma ou duas irmãs minhas aí que pode atestar essa história aí, que adoram passar vergonha uma na outra, né? Qual irmão que não faz isso? Então, a questão desse bloqueio 3, na verdade, não é exatamente um bloqueio. É um É uma barra que você colocou, fez uma casinha ali perfeitinha para você e você não quer sair dela para se molhar na chuva. Tá com medo, tá com preguiça ou tá sem, né, vontade de cumprir com as suas obrigações. Se for adulto, acaba, né, que não tá querendo cumprir com as suas responsabilidades, tá? Hum, Para esse bloqueio número 3, pode ser que o que te paralisa, olha que eu tô te dando um monte de sugestões para você escolher qual delas que te configura para você mudar. Para você entender, eu não tenho problema lá na infância, é, eu tenho internet, eu posso pesquisar, tenho, vamos dizer, tenho livros que eu posso também fazer essa pesquisa. E por que eu não faço bloqueio 3? Preguiça? Não, não sou uma pessoa preguiçosa. Desculpa, nunca arruma tempo, então é falta de organização, tá? Ah, não, eu sou uma pessoa muito organizada, escrevo minha agenda, todas as tarefas que eu tenho que fazer na minha agenda. Então, última sugestão e última chance para poder te ajudar. Última, não tem outra. Pode ser por causa da falta de hábito. Se for por falta de hábito, você tem que construir o hábito. Como que você vai resolver a falta de hábito? Pega um caderno, uma caneta. Deixa eu pegar um caderno aqui. Ó, esse caderno é muito antigo, é velho, mas assim, qualquer caderno dá para você escrever, desde que a folha esteja em branco. Pegue um caderno, uma caneta, separa um lugarzinho, ou no seu quarto, ou num lugar tranquilo da sua casa, e vá escrever. Mas eu vou escrever o quê? O que vier na sua cabeça. Às vezes a gente só desenha numa folha, mas você pode o quê? Hoje surgiu um assunto lá a respeito de política e você ficou muito brava. Coloca a sua opinião sobre isso. No papel. Não estou falando para você ir lá para a rede social e xingar e brigar e tal, não. Mas é no papel mesmo. É você e o caderno e a caneta só. Não dá para ficar conversando com outras pessoas na hora. Não dá para escrever na hora que você tiver que cuidar do seu filho. Então, seu filho dorme 8 horas da noite. 8 horas da noite você vai, janta, toma um banho. Aí o que você faz? Pega um caderninho e tira 10 minutos e escreve ali alguma coisa a respeito do amor imenso que você tem pelo seu filho. Escreve ali da preocupação enorme que você tem pelo futuro da humanidade. Pode ser 5 linhas, 2 linhas, 3 linhas. O importante é que você tenha o hábito de colocar os seus pensamentos no papel, tá? Pode fazer anotações sobre opinião, pode ser resumo sobre algo novo que você aprendeu naquele dia, pode ser criar um texto sobre algum aprendizado que você quer passar para alguém, você sabe de algo e quer ensinar para alguém isso aí. Pode também ser um texto para relatar suas experiências de vida.
no trabalho, na família, com os amigos, na igreja. Agora, se você não está fazendo o seu texto, é porque você não está separando o tempo para isso. Não está analisando o que está te bloqueando. Gente, esse assunto está fazendo sentido para vocês? Ou eu estou viajando na maionese? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo refletir sobre o que pode ter bloqueado vocês em relação a aprender, a desenvolver a escrita? Porque assim, nesses 15 anos eu vejo tantas pessoas que não querem aprender, não quer desenvolver. Mas se vocês estão aqui hoje é porque vocês, né? Eu vejo uma das minhas irmãs, ela tem uma letra maravilhosa, ela escreve, mas aí o que acontece? Ela fala que não sabe escrever, que ela não tem condições, que ela tem medo e mais um monte de desculpas. Então, tem que refletir sobre o que está te paralisando. Que bom, Nath. Que bom que está fazendo sentido. Porque assim, tem hora que eu criei esse texto aqui baseado nas mensagens que eu recebi essa semana sobre um texto de uma pessoa que está fazendo mestrado e não está tendo condições de fazer o relatório. Todas as vezes que a gente mas fica esperando que caia do céu, não vai cair. Vocês têm que lembrar, ó, a criança aprendeu a falar repetindo a fala dos pais. Papá, mamãe, e aí vai. Aprendeu a andar, caindo, primeiro engatinhando, depois andando de quatro, depois aprendendo a ficar em pé. Tudo tem uma etapa. Não tem como a gente já. Hoje eu começo a escrever e amanhã eu estou fazendo um livro. Eu quero escrever um livro, bora colocar essa ideia no papel. Eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas só agora, depois de quase 6 meses por aí que eu estou mexendo com internet, que eu estou me sentindo quase capaz e com conteúdo para mim poder colocar num livro. Mas para isso eu precisei o quê? Aprender a fazer roteiro, aprender a fazer live, aprender a fazer post no Instagram, aprender a estudar desenvolvimento pessoal, aprender a vencer os meus bloqueios, né? Todos os dias eu encontro um bloqueio para me destravar. Todos os dias eu tenho um probleminha, né? Que eu encontro bloqueio, eu falei, não vou deixar você me segurar, eu vou e pronto, vou fazer. Todo dia de live, todos os dias de live, eu acabo ficando com medo, né? E penso assim, caramba, hoje eu podia não fazer. Mas já pensou? Hoje, olha só quantas pessoas tem aqui, né? Tem dia que eu tô sozinha, mas eu fiz. Hoje eu tenho 5, 6 pessoas aqui e é muito bom. É muito bom. Estou feliz porque vocês também estão precisando desse assunto. Vocês também estão entrando nas mídias digitais para poder desenvolver seus conteúdos. E é necessário, o texto vai acompanhar vocês o resto da vida. Natália disse o seguinte: seus vídeos me trazem muita clareza. É uma sequência. Aprender a aprender. Verdade, Nath. Verdade. Todos os dias é um bloqueio novo. Todos os dias é um obstáculo novo. Exatamente. É por isso que o Pablo fala assim: nós temos que adorar problema.
Nós temos que adorar. Por quê? Porque os problemas vão aparecer. As pessoas vão falar mal, as pessoas um dia vão xingar a gente, mas a gente tem que aguentar, tem que fazer o nosso texto, né? A minha forma de fazer textos que conectam é ajudando outras pessoas a fazer o próprio texto, tá? Poderia trazer um conteúdo mais técnico. Na semana eu vou dar uma observada nisso, mas eu acho que o mais importante para fazer texto mesmo é você conseguir desbloquear aqui. O que eu vejo num grupo de alunos do Enem? A opinião que eles têm de si mesmo, baixa autoestima. Eu sou péssimo, eu sou um terror na redação, eu detesto. Eles fazem da redação uma forma de inimigo. E quem consegue falar coisas boas para o inimigo, né? A gente tem que tentar mudar essa visão de que o desafio é algo monstruoso, é algo do inimigo, é algo ruim. Não, o desafio é para nos fazer crescer, tá? Vanilda, toda sexta-feira eu estou fazendo live nesse canal, tá bom? Tem mais 2 lives dessa série, Textos que Conectam. A primeira foi muito boa, a segunda foi um pouquinho desaforada, porque eu falei sobre que o seu texto reflete a sua vontade, né? Se você faz um texto de má vontade, sai uma porcaria. Então, a tendência é muitas pessoas não gostar de ouvir a verdade. Mas textos que conectam é texto que você dá o melhor de si. Você vai ter o melhor resultado logo de cara? Não. Mas o importante é você começar. Se você não começar hoje, sai dessa live, pega um papel e fala assim: eu aprendi isso, isso e isso, amei. Tira uma foto, bota lá no seu Instagram e começa a mostrar o seu resultado, tá bom? Me marca que eu vou compartilhar, que eu vou gostar muito, né, de ouvir vocês, de ver o que vocês aprenderam dessa live. Eu vou amar conhecer o trabalho também e o Instagram de vocês, ok? Então eu quero agradecer, desejo que a paz e a graça de Deus esteja no coração de vocês, assim como está no meu, tá? Toda sexta-feira, às 15 horas, eu estou aqui, estarei aqui também, trazendo assuntos voltados para leitura e escrita, tá bom? O aspecto de mentalidade, e eu vou também trazer às vezes algum aspecto técnico, porque eu estou evitando trazer aspecto técnico para não ficar muito com cara de escola, mas eu vou trazer também. E eu quero também aqui trazer coisas sobre copyright, tá? O que é a copy? Quem trabalha na internet um dia vai ter produtos digitais, vai ter que fazer copy. Hoje, copy é uma dos profissionais que mais ganham dinheiro na internet. Uma copy bem feita não é menos do que 10 mil reais, tá? Pensa. Então, eu vou trazer assunto de copy aqui. Por quê? Porque os textos que conectam, geralmente são os textos criados pensando no leitor, pensando na pessoa que vai consumir aquele material. E aí eu quero ajudar as pessoas que estão entrando na internet hoje a fazer seus textos com mais qualidade, a sofrer menos. Gente do céu, eu sofri tanto de maio para setembro, né? Olha só, já criaram uma hashtag Sexta com a Cássia, amei. Super apoio a ideia da copy, Cássia, amei a ideia. Tá bom, então próxima live eu já vou trazer alguns assuntos a respeito de copy, tá bom? Mas vai ser copy mais na introdução, porque eu também estou estudando esse tipo de material, né? Então o que eu for aprendendo eu vou trazendo para vocês, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer, foi muito bom estar com vocês essa horinha, foi 48 minutos de live, eu não achei que ia durar tanto. Tá bom?
Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e façam um excepcional dia da vida épica de vocês, tá ok? Tchau, até sexta-feira que vem.